porque meu filho tem hiperatividade, meu filho tem TDAH, meu filho é desatento. Gente, se tem um negócio que me deixa pé da vida, é a gente ler alguma coisa no Google, ver uma reportagem e já sair diagnosticando as nossas crianças. Não estou dizendo para você que não existam crianças com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o que eu estou dizendo é que existem uma série de fatores que devem ser considerados nesse diagnóstico. Se você tem aí alguma dúvida, se você tem alguma suspeita de que seu filho possa ser hiperativo, fica aqui comigo neste vídeo que eu vou te explicar direitinho quais são os sinais e como que a gente realiza esse diagnóstico. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que não significa que simplesmente porque o seu filho não consegue prestar atenção na escola, por exemplo, que ele seja uma criança com TDAH. Talvez sim, ele possa estar desatento, mas a gente precisa considerar que hoje, com o excesso de informações que a gente recebe, principalmente com o uso de telas da internet, a criança ela é super estimulada, a criança está acostumada a estar ativa o tempo todo. E muitas vezes, quando ela vai para a escola, principalmente naquela forma de ensino tradicional, a criança não fica interessada, a criança fica desmotivada e por isso desatenta, o que não significa que ela tenha TDAH. Mas, por um outro lado, eu também ouço mães e pais dizerem que não, meu filho não tem TDAH porque ele fica horas e horas na TV, na internet. Lembra? A TV, a internet, as telas de maneira geral, elas trazem uma super estimulação. Então é fácil, mesmo para as crianças com TDAH, prestarem atenção nas telas. É fácil para essas crianças conseguirem estar atentas a todos esses estímulos, já que eles são rápidos demais. Mas Dani, se eu não posso usar a atenção ou a desatenção para dizer que meu filho tem TDAH, o que eu faço? A gente vai olhar sim para a desatenção, mas para uma série de sintomas, uma série de sinais que eu vou apresentar aqui agora para você. Mas antes, dá um like nesse vídeo se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal porque toda semana nós temos conteúdos de qualidade para você. Mas enfim, falando do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós temos então dois conjuntos de sintomas. Os sintomas de desatenção e os sintomas que a gente chama de impulsividade e hiperatividade. Com isso, nós temos três tipos de TDAH. O tipo predominantemente desatento, que tem mais sintomas de desatenção, o tipo predominantemente impulsivo e hiperativo, que tem mais sintomas de hiperatividade e impulsividade, e o tipo combinado, que tem sintomas das duas categorias. Mas que sintomas são esses? Vou passar aqui para você olhar e ver se você identifica o seu filho por aí. Lembrando que não se trata de apenas um sintoma. Para que a gente possa realmente realizar um diagnóstico, a criança tem que ter 6 ou mais desses sintomas. Lembra que eu te falei? Só a desatenção ou só a agitação não caracteriza um TDAH. Mas vamos lá aos sintomas então. Quais são os sintomas de desatenção? Essa criança é uma criança que não presta atenção, dificuldade em manter a atenção.
Não é aquela criança que não quer prestar atenção, não é aquela criança que se nega, mas é a criança que não consegue. A gente vê que existe algo nessa criança muito maior do que a própria vontade dela. Ela quer, mas não consegue, ou se ela presta atenção, logo ela já não está mais focando, logo ela já está distraída. E isso faz com que essa criança pareça não nos escutar. Como eu disse, ela até escuta, mas ela se perde, ela se distrai tanto que ela não consegue realizar aquilo que está sendo pedido. De novo, não porque ela é uma criança opositora, não porque ela não quer realizar, mas porque simplesmente ela não conseguiu prestar atenção ao que foi pedido para ela. Ela, como não escuta, tem dificuldade de seguir as instruções e de terminar as atividades. Ela não sabe o que é para ser feito. Ela não conseguiu entender, processar e prestar atenção àquilo que a professora, que os pais disseram. Ainda mais se a gente dá mais de uma ordem ao mesmo tempo. Põe a sua meia, calça o sapato e vem tomar café. A criança já esqueceu. Ela pegou a meia, mas ela esqueceu o que era para fazer com a meia. Quem dirá o resto da frase? Então, ela é uma criança que não consegue seguir ordens. Como eu disse, não porque ela é opositora, mas porque ela simplesmente tem algo aí neurobiológico maior que ela que impede que isso aconteça. Com isso, ela tem muita dificuldade para se organizar, ela tá sempre perdendo as coisas, o material, o próprio caderno dessa criança é muito desorganizado, começa numa folha, pula a folha, volta para frente, vai para trás, enfim, é uma criança que pela falta de atenção, ela não consegue focar e se organizar para realizar as atividades. E justamente por ter essa dificuldade, o que a gente faz? Quando a gente tem uma dificuldade, a nossa primeira ação, a nossa primeira atitude é tentar evitar, fugir dessa dificuldade, fugir dessa situação. E é isso que essa criança faz. Toda aquela atividade que é muito metódica, que exige muita atenção, que exige muita concentração, por exemplo, uma atividade de cópia, são atividades que essa criança não gosta e que, se ela puder, ela não realiza. Além disso, como eu disse, ela perde também os objetos que são necessários para ela realizar as atividades escolares. Não só ela se desorganiza em casa, mas ela também é desorganizada na escola. E aqui, gente, um outro alerta para você. Quando a gente fala de TDAH, eu estou falando de uma disfunção neurobiológica no córtex frontal. Córtex frontal é essa parte aqui da frente do nosso cérebro que é responsável pela atenção, pela organização, pelo planejamento e pela inibição de comportamento. O que é isso? Saber a hora de parar. Então, quando eu falo de uma criança que tem uma dificuldade neurobiológica cerebral, essa dificuldade vai estar presente na criança aonde ela for. Se a criança, por exemplo, só é desatenta ou só é agitada em casa, mas na escola está tudo muito bem, obrigado, isso já acende um alerta pra gente, porque muito provavelmente a dificuldade aí pode estar no ambiente de casa e não necessariamente numa questão neurobiológica da criança. O contrário também, se a criança só é desatenta lá na escola, mas em casa tá tudo bem, será que essa escola está realmente adequada a essa criança ou será que está acontecendo algo ali?
um dos critérios fundamentais para o diagnóstico do TDAH é que os comportamentos aconteçam em mais de um ambiente. Porque se é da biologia da criança, vai com ela aonde ela for. Concorda? Coloca aqui para mim se você concorda, diga sim, ou se você não concorda com essa afirmação, diga não. Mas, continuando, essa criança também se distrai facilmente e é muito esquecida. Ela esquece dos detalhes, ela esquece, por exemplo, ao fazer um desenho da figura humana, ela esquece de colocar os olhos, ela esquece de cortar os T's, mesmo já tendo aprendido. É uma criança que não consegue prestar muita atenção aos detalhes, porque ela se distrai com muita facilidade. E agora, conta aqui para mim nos comentários. Você identificou o seu filho em alguma dessas características? Qual dessas características? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10? Coloca o número aqui para mim nos nossos comentários. Vamos conversar e estou à sua disposição também para esclarecer qualquer dúvida. Mas continuando, além dos sintomas de desatenção, eu disse para vocês que eram 2 grupos de sintomas, temos também o conjunto de sintomas de impulsividade e hiperatividade. Lembra? Eram 2 conjuntos de sintomas. E que sintomas são esses? O que a criança deve demonstrar para ser entendida como uma criança impulsiva ou hiperativa? Bom, essa criança é uma criança que se remexe muito. Ela tá a todo momento balançando o pé, mexendo as mãos na cadeira, batucando os lápis na carteira, mexendo com os dedinhos, estralando. Ela tá se remexendo o tempo todo. É uma criança que não consegue parar quieta. Ela levanta da cadeira o tempo todo, ela corre, ela escala. E aqui eu tô dizendo dela fazer isso em lugares e momentos que não são apropriados. É óbvio que a gente quer que a criança corra, que a criança escale, que a criança seja criança, mas a gente espera que ela não faça isso, que ela não escale a parede da sala de aula, por exemplo. Então, é uma criança que tá correndo, que tá subindo em momentos que não são apropriados. Além disso, é uma criança que não consegue brincar calmamente. É uma criança que tem dificuldade nessas brincadeiras como jogos de tabuleiros que são sentadas, paradas, calmas ou quebra-cabeças, jogos de memória. Ela vai se mostrar, e você vê isso no corpinho da criança, que ela tá ali agitada e não conseguindo conter aquela impulsividade, aquela hiperatividade. É sofrido para essa criança ficar parado, ficar quieto. Novamente, eu não tô dizendo aqui da criança que não quer, da criança que quer sair correndo. Eu estou dizendo da criança que a gente percebe que faz um esforço para se controlar, mas que ainda assim não consegue e muitas vezes fica desapontada, fica frustrada com isso. Além disso, essa criança, além de não ficar parada, ela fala demais e ela interrompe a vez dos outros. Ela não espera as perguntas terem sido feitas para ela para conseguir responder. E aí, muitas vezes, como a gente nem terminou de fazer a pergunta, ela já respondeu, ela comete erros por descuido. Ela vai respondendo, ela não tá nem sabendo muito bem o que está sendo perguntado, e aí ela vai errando, justamente por essa dificuldade em aguardar a sua vez, em esperar e em acabar interrompendo as conversas e as atividades. Então me conta, mãe, você identificou o seu filho em algum desses sintomas por aqui? Coloca aqui pra mim nos nossos comentários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Mas um
Cuidado que eu quero que você tenha com esse diagnóstico também não é a gente ler essa lista de sintomas e sair identificando o nosso filho por aí. É a gente fazer, quando necessário, quando a gente entender que nosso filho está nos dando alguma dessas pistas, é fazer um diagnóstico criterioso e adequado. É procurar um profissional qualificado, ou muitas vezes vários profissionais, uma rede multiprofissional, e tomar cuidado de não realizar esse diagnóstico de maneira precoce em uma única sessão, porque com certeza colocar esse rótulo no seu filho, se realmente for o caso, vai ajudá-lo com o tratamento e o acompanhamento necessário. Mas se não for o caso, vai ser um fardo, um rótulo que ele vai carregar para o resto da vida sem necessidade. Então, cuide do seu filho, busque um profissional especializado e, se precisar, coloca aqui a sua dúvida nos comentários que terei o maior prazer em te responder.